acontecia? A população ficou exposta, a mineração foi embora, deixou pedras britadas na mina, a população necessitando construir casas no interior da Bahia, no sertão baiano, pode passar, começou então a utilizar essas pedras nas residências, utilizando então inadvertidamente a pedra de amianto. Isso é só um exemplo, você já deve ter ouvido falar de Santa Amaro da Purificação com relação ao chumbo, terra de Caetano Veloso, vocês devem ter ouvido falar. Aqui é muito semelhante, quer dizer, o setor produtivo abandona o risco, não informa a população, as autoridades não se dão conta e a população, então, fica exposta difusamente sob risco da doença. Pode ir em frente. Aqui é um outro caso também no Rio de Janeiro, onde você tem uma indústria de amianto, de telha, e aí, indústria de telha, você tem sempre pedaços em que não são utilizados, são os resíduos. Esses resíduos eram enterrados do lado, mas enterrados de forma lacônica, porque era passado para a população de baixa renda para utilizar essas telhas, e as telhas que não eram utilizadas, eles enterravam nesse terreno. E aí a própria comunidade nos informou, nós fomos lá com a vigilância sanitária e descobrimos, então, peças de amianto, praticamente todo o terreno de amianto enterrado ali. E nós vivemos isso no Rio de Janeiro mais de uma vez, também ao lado de uma fábrica onde se enterrou amianto, e aquela praça ia virar uma praça para as crianças. Quando a Construção Civil foi lá para fazer as obras, se descobriu que toda a região estava sob pedaços e resíduos de amianto. Então, aí o amianto da telha. Uma outra irresponsabilidade, e aí, quando a gente fala de uso controlado e responsabilidade do setor, é importante chamar a atenção, porque a responsabilidade tem que estar em todos os níveis. A exposição aí é notória, são telhas quebradas que vai para a comunidade carente e lá é repassada, enfim, vendidas como promoção, pode passar. Isso aí é o lugar onde se vendia essas telhas para as comunidades, que saía da indústria, pode passar, está aí. É o lugar onde se organizava essas telhas. Então, é um risco difuso, você não tem praticamente nenhum controle sobre isso, né? Isso, eu trouxe exemplo da Bahia, exemplo a Fernanda deve ter exemplo de São Paulo, enfim, exemplos do Rio de Janeiro, onde há um descontrole total da utilização do amianto, isso da maior parte das fibras como são utilizadas em telhas e caixas d'água. Pode ir em frente. Então, o tipo de exposição que nós temos é profissional, que são os trabalhadores em toda a cadeia produtiva, mineração, indústria de transformação, na revenda do material, e você tem também o paraprofissional e doméstico. O paraprofissional são aquelas atividades, principalmente, onde o trabalhador nem sabe que ali tem amianto, são atividades de trabalho que não está claro. Eu, às vezes, até acho que no setor de revenda, muitas vezes esses trabalhadores não sabem que manipular aquela telha tem que ser manipulada com todo cuidado, em que ele, na hora que ele vai fazer um corte, na hora que ele vai ajustar aquela telha, que tem fibra, ele precisaria ter a proteção, e muitas vezes não tem, até porque não tem a informação. Eu estou falando de uma cadeia produtiva com 25, 30 mil lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, onde a informação não chega. Então, o risco se potencializa. E ambiental, você tem áreas naturais, onde você tem amianto, por exemplo, na região de Minas Gerais, com contaminação de pedra-sabão. As fontes industriais, como eu vou mostrar, em que você tem a liberação de resíduos do entorno onde a população mora, e diferentes fontes, inclusive intramuros, onde você tem pessoas que trabalham em amianto, né, em locais com telhas muito desgastadas de amianto. Esse é só para vocês terem uma ideia, isso é um trabalho realizado, um estudo ambiental, e aí por isso eu chamo a atenção que o problema ele não é só do trabalho, o risco está no trabalho, seja ele qual for em que se manuseie o amianto, mas também o risco está para quem tem exposição ambiental. Então, se vocês olharem ali, um estudo realizado no entorno de uma fábrica, 88 casos de mesotelioma diagnosticados, sendo 83 ambientais e apenas 4 ocupacionais. O que significa o seguinte, provavelmente essa população tem uma exposição muito grande ao vizinha à fábrica, né? E como é de baixa dose, você tem um número
enorme de casos de mesoteliomas. Então, isso é importante chamar a atenção sobre o risco, que foi muito maior no grupo de expostos ao amianto. Aqui também uma série de estudos, mesotelioma em pessoas não expostas ocupacionalmente, residência próxima à fábrica, 48 necrópsias de pessoas residentes a fábricas de amianto, 7 apresentavam asbestose, entre elas uma professora que havia ensinado na região por 12 anos. Então, a gente falar que o trabalhador da revenda não tem exposição, não procede, porque o risco é difuso e o risco está presente. Ele precisa ter conhecimento disso, precisa saber disso. Mesotelioma em vizinhos de fábrica, aumento de câncer de pulmão em vizinhos, 7 vezes na taxa de mortalidade por câncer de pleura, risco de mesotelioma diminuindo na medida que aumenta o gradiente, na medida que você se afasta do ponto focal da fábrica, reduz o teu risco. Então, você tem vários trabalhos científicos no mundo inteiro mostrando a relação da exposição ocupacional e exposição ambiental, que é mais grave, né, porque o setor produtivo pode dizer, nós controlamos dentro da fábrica, mas quando aquele material ganha a praça, você já não tem mais o controle, e por isso eu chamo a atenção, ele não é um problema da saúde ocupacional, é um problema da saúde pública brasileira. Aqui é um estudo do Rio Grande do Sul, mostrando os mesoteliomas, eles fizeram um levantamento, a partir do atestado de óbito de mesoteliomas, e aí eu quero chamar a atenção que mesotelioma, a causa é o amianto, você não tem outra causa a não ser o amianto. De cada 100 casos, 99 é relacionado ao amianto. Então, a exposição é inteira ao amianto. Ali, só para vocês terem uma ideia, 22% tinham trabalhado com amianto, 17% não foi localizado e 61% dos casos de óbito mesotelioma no Rio Grande do Sul tinham exposição ambiental. Pode ir em frente. Eu já estou encerrando, só para mostrar, essa é a linha de curva de crescimento de mesotelioma no Brasil, vai crescendo ao longo dos anos, de 80 até 2003, pode passar. Nós atualizamos isso recentemente, através de uma tese de doutorado defendida, aliás, esse mês, por um aluno meu, fez todo um levantamento de todos esses anos, organizou toda a informação, fez uma boa análise, mas ainda assim mostrando uma linha de crescimento de mesotelioma por grupo, por faixa etária, em todos os anos aqui no Brasil. Ou seja, esse crescimento ele tem um pouco de relação com a exposição. E a tendência, isso é uma outra tese que a gente está orientando nesse momento, é fazer as projeções. Como o período de latência é para daqui a 20, 30, 40 anos, o nosso pico vai ser, nós estamos em 2014, provavelmente em 2040, 2050, é o pico do mesotelioma no Brasil. Pode ir em frente. Aí a linha de crescimento, pode ir em frente. Isso só para mostrar, provavelmente ainda trabalhamos com subregistro e subdiagnóstico, porque o diagnóstico é feito onde a população tem acesso a serviço. Onde não tem, ele vai morrer de mesotelioma sem diagnóstico. E aí concentra onde tem mais serviço, a região sul e sudeste. Então, trabalhadores da região norte, nordeste, acabam morrendo também de doenças e que não são registradas. Esse trabalho é base de registro do Sistema Único de Saúde, de mortalidade. Pode ir em frente. Esse é um slide sobre custo de internação só por mesotelioma durante um determinado período, o custo para o Sistema Único de Saúde de quase 400 milhões de reais. Ou seja, um custo que a gente não deveria estar gastando para tratar de uma doença evitável, uma doença evitável. A vacina dessa doença, assim como o sarampo, nós controlamos vacinando contra o sarampo, como estamos agora tentando reduzir o câncer nas meninas e nas mulheres, vai reduzir, não é amanhã, vai reduzir para daqui a 10, 15, 20 anos, vacinando as adolescentes com HPV, nós só conseguimos reduzir os custos e a mortalidade, a internação e a doença, a vacina é substituindo e retirando o amianto do processo produtivo, não tem outra vacina. Aqui, se vocês olharem ali, a curva de crescimento, os picos de mortalidade lá para 2020, pode ir em frente, mortalidade por mesotelioma,
Tem um documento que saiu em 99 chamado A Epidemia do Mesotelioma na Europa, mostrando como é que aumenta. E se vocês olharem ali, o pico da mortalidade é para 2020, em quase todos os países da Europa. Por quê? Você tem trabalhadores que ficaram expostos nos anos 80 e 90, se eles tinham lá 20, 30 anos de idade, eles vão ter o mesotelioma 40 anos depois, ou seja, em 2020, quando tiver 60, 70 anos de idade. Então, é o período em que vai aparecer. E os serviços de saúde estão se preparando exatamente para poder receber e diagnosticar esses casos que vão aparecer, estão aparecendo, e os estudos têm comprovado. França, Alemanha, Inglaterra, Itália, todos mostrando o pico de mesotelioma em 2020. Volto a insistir, se nós não banirmos o amianto aqui no Brasil, o nosso pico de mesotelioma de doença relacionada ao amianto vai para 2050, 2060, que é aquele período de latência para aparecer a doença. Então, e depois disso é que começa a cair os casos de adoecimento. Pode ir em frente. Aqui é a mortalidade projetada até 2034 na Itália. O tempo de latência, só para mostrar o uso do amianto, e o amianto foi muito utilizado no pós-guerra e tem um crescimento e um volume enorme nos anos 50 e 60. Começam a aparecer os primeiros casos nos anos 70 e 80 e o pico lá em 2019, 2020, ele um pouco acompanha. Se vocês olharem o gráfico, esse período de latência é de 30 a 40 anos, o uso do amianto na Inglaterra, depois a redução do amianto na Inglaterra, e 30 a 40 anos depois a subida de morte pela doença e depois a descida de morte pela doença. Então, assim, há uma relação direta com o uso dessa substância. Pode ir em frente. E, para ir finalizando, eu não faço só estudos, a Fiocruz não faz só estudos epidemiológicos de projeção, mostrando já de mortalidade. Nós temos várias teses e monografias, se entrarem na página da Fiocruz, vocês vão ver os projetos que estão em andamento, um deles que tem mostrado um resultado, eu até coloquei a foto, e aí não são trabalhadores expostos ao amianto. Eu tenho trabalhadores... não tem de mineração, porque não tem mineração no Rio, mas são trabalhadores do setor produtivo, de produção de telhas, e tenho trabalhadores que são revendedores de setor de comercial, que tem exposição. Então, o que a gente está fazendo hoje, e esses resultados devem estar prontos dentro de 1 ou 2 anos, mas os resultados preliminares já têm mostrado que eu tenho alteração de DNA, porque a gente vê o núcleo do DNA desse trabalhador, eu tenho grupo controle. Então, só pelo fato dele estar exposto ao amianto, ele não tem doença, mas ele já tem alterações de aberrações cromossomiais no DNA, na célula desse trabalhador, o que pode ser um precursor da doença. Então, esses trabalhadores que hoje já têm essas alterações em nível molecular e celular, a gente coloca ele numa coorte e vai acompanhando ao longo da sua vida, porque ele é um potencial candidato a câncer de pulmão, a mesotelioma, a um câncer relacionado ao amianto. Então, são estudos que a Fiocruz vem fazendo, que tem mostrado, esses danos são reais, eles aparecem, e quem já tem a doença, o dano é real. O que a gente está tentando fazer, que corte é esse para colocar trabalhadores em acompanhamento sobre potencial. Agora, é uma situação muito difícil e dramática para aquele trabalhador, que é como se você tivesse doenças silenciosas. Do ponto de vista psicológico, não é fácil. É fácil eu falar aqui, mas quando a gente diz para um trabalhador que ele tem um risco aumentado, mesmo tendo exposição igual ao outro, mas ele já tem alterações cromossomiais e que ele precisa ter um acompanhamento, é muito difícil. Até porque a gente não acredita que aquela patologia vai aparecer, mas o risco aumentou e existe, a gente precisa colocar em acompanhamento. É como aquela pessoa que recebe seu primeiro diagnóstico de diabetes. Ele não sente nada, não tem nenhuma alteração, mas a glicemia deu alterada. A gente tem que dizer, olha, tem que agora controlar essa glicemia, porque senão daqui a 10, 15, 20 anos você vai ter um infarto, você pode ter um derrame, você pode ter uma consequência em função disso. E ele começa a ter que tomar remédio e acompanhar e tratar, mesmo não tendo nenhuma doença aparente. Então, são situações que a gente enfrenta no dia a dia e que eu acho que isso só vai poder ser pelo menos minorado no momento em que a gente conseguir efetivamente erradicar e banir o amianto definitivamente no Brasil. Obrigado.
Agradeço, professor Hermano. Trouxe aqui alguns esclarecimentos profundos, né, a respeito do risco desse material para a saúde do trabalhador e saúde da população em geral. E agora eu passo rapidamente a palavra à engenheira Fernanda Janazzi. A engenheira Fernanda foi auditora fiscal do trabalho, atuou fortemente no Ministério do Trabalho por muitos anos, justamente na questão do amianto. Hoje aposentada, presta serviços para a Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. Com a palavra, a engenheira Fernanda. Boa tarde a todos. Eu também agradeço o convite, o honroso convite de poder estar aqui, mas é a segunda vez, quando se debateu no passado o projeto de lei dos deputados que propunham a proibição, a substituição gradativa do amianto. E cumprimento a todos presentes, trabalhadores, sindicatos, autoridades e meu colega do Ministério do Trabalho, que aqui está presente. E, para mim, é uma honra poder estar aqui apresentando uma experiência. São 30 anos na fiscalização dos ambientes de trabalho. Então, eu me sinto muito à vontade para dizer que o uso controlado do amianto é uma tese fantasiosa, é mirabolante. Nós que acompanhamos a evolução da indústria, que investiu, sem dúvida. Hoje, posso dizer que uma empresa de fibrocimento em todo o país, das 12 ou 13 existentes, das fábricas, não se compara ao que nós encontramos na década de 80. E os trabalhadores sabem disso, que houve uma evolução. Mas será que essa evolução é suficiente para que nós tenhamos ambientes isentos de risco? Essa é a grande questão. Nós não negamos que houve investimentos altos, que houve melhoria substancial na qualidade do ambiente de trabalho. Imaginem que a primeira vez que eu adentrei uma fábrica de cimento amianto, o trabalhador levava para casa a sua roupa de trabalho, o seu macacão, para ser lavado junto com as roupas das famílias. Vocês sabem disso. E houve uma evolução nesse sentido. Outra coisa que me chocou muito no início da década de 80, quando vi empresas doando para os trabalhadores os seus resíduos, para que fossem levados para casa, para fazer contrapiso. Os feltros das máquinas, eles serviam como cortinas, passadeiras. A gente viu tapetes, que eram resíduos de um processo produtivo que já se sabia de há muito os danos que causava. Eu quero deixar de início algo que me incomoda muito, quando as empresas elas recorrem dizendo o seguinte, que desconheciam o risco do amianto. As duas multinacionais que iniciaram o seu processo produtivo na década de 30, uma fábrica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e a outra em Osasco, os dois grupos multinacionais já conheciam, já tinham relatórios que demonstravam claramente que o amianto era nocivo. O conhecimento médico das doenças dos trabalhadores é lá do início do século XX. Quer dizer que, quando elas se instalaram aqui, 30 anos depois, elas tinham conhecimento disso. Então, alegar a ignorância, nós só soubemos que o amianto era nocivo agora, nos anos 80 e 90, por isso tomamos providências, não é verdade. Tanto que este discurso fantasioso, falso, mentiroso, foi um dos motivos que levou à condenação na Itália do vértice empresarial do Grupo Eternit. Essa condenação de 18 anos de prisão, em segunda instância já, nós estamos aguardando para junho ou julho a decisão da Corte de Cassação, que será esperado no mundo inteiro. Por quê? Porque todos os documentos que puderam ser arrolados no processo demonstram claramente que as empresas, ou a empresa principal, Eternit, conhecia, sim, muito bem os danos causados pelo amianto. Eu vou iniciar
aproveitando, então, a brilhante aula do professor Hermano, um material que nós desenvolvemos com a Associação das Vítimas do Amianto. Eu também quero deixar claro aqui que não tenho conflito de interesses, porque ajudei um grupo de trabalhadores doentes que estavam abandonados em Osasco com o fechamento da fábrica no início da década de 90, e que, numa das punições que eu recebi pelo meu trabalho no Ministério do Trabalho, foi ser transferida para essa cidade de Osasco, onde já não havia mais produção. A ideia naquele momento é que eu ficaria quietinha lá em Osasco, porque não tinha mais fábrica e não iria mais fazer nada em relação ao amianto. E aí eu me deparei com uma situação dramática. A fábrica fechada, sendo demolida para a construção de um grande supermercado e os ex-empregados abandonados à própria sorte. Naquele momento, conversando com a subdelegada do trabalho, doutora Lucila, eu disse, nós precisamos fazer alguma coisa. Esse é nosso papel social, o nosso compromisso. Não há mais fábricas, então cessa a fiscalização da fábrica de amianto, mas nós vamos acompanhar os trabalhadores, até porque a legislação trabalhista diz que as empresas são obrigadas a acompanhar a saúde dos trabalhadores por 30 anos, no mínimo 30 anos. Isso também é o comércio. Não é só o setor industrial de transformação ou a mineração. O comércio também, o transporte, o aterro que vai receber esse lixo, tem também obrigações trabalhistas, que é acompanhar, após o fim do contrato de trabalho, por no mínimo 30 anos. Então, cabia ao Ministério do Trabalho, sim, estar ali vigilante. Não existe mais a fábrica, mas o grupo empresarial está presente, é ativo, é um grupo empresarial saudável financeiramente, e nós vamos exercer o nosso poder e nosso papel de polícia. Para isso, nós somos carreira típica de Estado, para isso somos, na auditoria fiscal, no serviço público, os que têm um salário que talvez não seja o que a gente mereça, mas no serviço público, no funcionalismo público, um salário diferenciado para exercer esse papel de vigilância. E foi o que nós fizemos. As primeiras reuniões da Associação de Vítimas, elas ocorriam após o expediente, dentro do Ministério do Trabalho, nos salões onde a gente atendia de dia seguro-desemprego. Então, esse é o papel que a gente espera das nossas instituições, que elas realmente cumpram esse papel social. Então, eu vou mostrar aqui um material que foi feito no Japão, é uma apresentação gráfica das doenças do amianto, mas é muito ilustrativo, porque vem reforçar o que o professor Hermano já apresentou. Som. Se não houver som, nós podemos deixar para o final e podemos ir adiante. Acho que é melhor assim, enquanto vocês resolvem. Vamos para o PowerPoint. Bom, então, como já foi dito aqui, o amianto é um problema de saúde pública. Inclusive, eu queria recuperar algumas informações importantes. Nós tivemos caminhoneiros que transportavam o produto acabado, que vieram a falecer de mesotelioma. Quer dizer, não são trabalhadores na indústria de transformação, mas que prestam serviços. Nós tivemos processo recente na Justiça do Trabalho de São Paulo, de um trabalhador de loja de materiais de construção, que era um revendedor da empresa Eternit e que ele desenvolveu uma asbestose e veio a óbito. E nós soubemos disso através
de um processo trabalhista. Não é? Bom, uma outra questão que eu queria também pontuar, não é, e se nós pudermos ir para frente, pois não, é que o doutor Hermano fala do período de latência, é importante também um dado, porque com o aumento da expectativa de vida, essas doenças de longa latência, 40 anos, que, em geral, elas vão ser diagnosticadas quando o trabalhador ou ex-empregado está com 58, 60 ou 70 anos, antes, ele não chegava a esse período, porque falecia com 45, 50, 55 anos. Então, são doenças que vêm com a melhoria da qualidade de vida e a expectativa, elas conseguem ser diagnosticadas, né? E, como já foi dito, um prognóstico muito triste. Então, aqui, para quem não tem familiaridade, o amianto é um silicato de magnésio, está presente na natureza, na crosta terrestre, na maioria dos países, ou no mundo todo. Então, por isso, essa grande discussão, que não é restrita a alguns países, não é um debate entre industrializados e países em desenvolvimento, mas sim é uma discussão que atinge todo mundo. Nós vemos aqui o minério, este, no caso, produzido no Brasil, em Goiás, na cidade de Minaçu, de uma subsidiária do Grupo Eternit, e lá o já processado, e ele tem essa aparência acinzentada, não é? Porque o nosso amianto aqui no Brasil é essencialmente do tipo crisotila, chamado amianto branco. Próximo. Nós vamos passar rapidamente na discussão, que não é a discussão aqui hoje, mas que leva o deputado, quando diz que as empresas advogam hoje a causa dos 10 anos, vejam, no passado elas negavam, elas diziam que não, iam explorar eternamente o amianto. Hoje elas já aceitam 10 anos para o banimento total. Só que esse debate no Brasil não começou hoje. A lei do Rio de Janeiro teve um prazo, porque aconteceu há 14 anos atrás, então precisava do amadurecimento. Já a lei de São Paulo, que é de 2007, não tem prazo. O prazo foi praticamente de imediato, e essa lei está vigorando. E eu quero dizer aqui, também valorizando a minha instituição, que das 172 empresas do Estado de São Paulo que declararam usar o amianto, 172 empresas do setor industrial, porque o comércio nunca cumpriu a lei trabalhista, nunca fez o seu registro junto ao Ministério do Trabalho. Mas eu estou falando de 170 empresas que manufaturavam as fibras de amianto, a matéria-prima in natura. Dessas 172, 170 já substituíram o amianto. Nós temos no Estado de São Paulo apenas 2 indústrias que estão funcionando com liminares, em caráter provisório, e que nós aguardamos que isso seja resolvido rapidamente na Justiça do Trabalho. E até eu vou mostrar por quê. Porque, de uma maneira enganosa, essas empresas alegavam o desemprego. Primeiro, todas essas empresas do setor de fibrocimento, incluindo aqui de Santa Catarina, elas já têm desenvolvida a nova tecnologia sem amianto. Isso é algo que não é nenhum mistério. Vocês sabem disso, os trabalhadores da fábrica aqui sabem que já há uma linha sem amianto. E por que ela não pode ser 100% sem amianto? Vou falar por São Paulo, porque eu converso muito com os empresários de lá, e eles me dizem o seguinte, sabe, vai ficar mais caro, e aí nós não vamos ser os únicos do mercado de cobertura, nós vamos ter de competir com outras tecnologias. Agora, o quanto essa nova tecnologia vai onerar uma construção? Um trabalho que eu desenvolvi na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, numa residência popular, a 50, 60, 70 metros quadrados, isto representava, no final da obra, a cobertura, menos de 15%. Esse aumento que eles falam que será de 10, 12%. Tudo isso, essa equação, um bom engenheiro pode resolver. Quando ele diminui desperdício,
quando ele compra o material de forma racional. Então, esse é um falso debate. O que está em jogo, na verdade, é a liderança do mercado, que essas empresas temem perder, porque vão ter de competir com outras tecnologias que estão aí, que não é só da fibra sintética, mas é a telha cerâmica, a telha metálica, a telha de plástico, a telha de material reciclado. Nós já temos várias experiências de telhas de papelão, feitas por catadores de papel, telhas ecológicas, que reciclam caixas longa-vida, tubos de pasta de dente, enfim. Eu não estou aqui representando nenhum setor, nem divulgando nenhuma tecnologia especial, mas o que nós queremos dizer é que todas as empresas já têm a tecnologia desenvolvida. E falo de uma empresa de São Paulo, que é o segundo grupo empresarial de maior, vamos dizer, aporte financeiro, que é o grupo em fibra de Leme. Este é um grupo que comprou uma fábrica inteirinha nova, para a nova tecnologia. Seus galpões já estão abarrotados do material alternativo que eles importaram, e eles estão esperando. Primeiro é a decisão do Supremo. Depois eu preciso, não quero me indispor com outras empresas. Quer dizer, são motivos realmente fúteis em relação ao que nós estamos discutindo, que é um bem maior, que é a saúde dos trabalhadores e a saúde da população. Aqui nós temos já 66 países que proibiram o amianto. Na sequência, nós vamos ver os maiores produtores, e o Brasil hoje é um dos maiores produtores do mundo, então a discussão passa pela questão econômica de uma mina que está sobrevivendo em Goiás, porque teve forte investimento no início da década de 90 do BNDES e de fundo de pensão do Banco Central. Porque ela já vinha em franco declínio devido, primeiro, às proibições nos estados da nossa federação. Depois, porque o mercado global também está retraindo. Mas o Brasil hoje, e tem uma sombra, o Brasil hoje, ele se alia com Rússia, China, Cazaquistão e Índia. Na sequência, nós vamos ver quem são os 5 maiores exportadores do mundo: Rússia, Cazaquistão, Brasil, China, Canadá. Na sequência, os 5 maiores utilizadores, consumidores, aí vem os BRICS, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia. E a pergunta que fica: onde se usa hoje, que é uma discussão que as indústrias fazem, 66 países já proibiram, mas tem 100 e tantos que não proibiram. Quem são os que não proibiram? Não são as maiores democracias do mundo, porque tecnologias perigosas, como é o caso do amianto, como é o do nuclear também, que é um setor que eu atuei muito tempo, ajudei, inclusive, a construir uma associação de vítimas do nuclear, do lixo radioativo lá em São Paulo, são tecnologias que só são possíveis em países onde o movimento social não tem voz. Então, aí, exemplos de democracias ou frágeis que nós vimos atuar de maneira vergonhosa nas reuniões das Nações Unidas para impedir que o comércio internacional de tóxicos, no caso o amianto, se informe a quem compra sobre os riscos inerentes àquela tecnologia. Próximo. Aqui os estados que aprovaram leis de banimento nas suas assembleias legislativas e aqueles onde as leis estão vigorando. Então, deixar claro que, embora haja no Supremo lá várias ações diretas de inconstitucionalidade, essas leis ainda estão vigorando e vigorarão. Se depender da força e do movimento social e do controle social que nós fazemos no Estado de São Paulo, que é, inclusive, fazer plantão na Assembleia Legislativa, porque esse golpe dos 10 anos tentaram fazer com a lei de São Paulo recentemente. Um deputado que antes defendia o banimento, não sei por que motivo, ele começa a defender uma emenda para que a lei de São Paulo, que já está vigorando, onde 170 empresas investiram pesado na mudança de tecnologia, que dê 10 anos a mais para poder aguentar essas outras 2 empresas que estão com liminares. E aí, o papel do controle social da Associação de Vítimas foi ficar 1 mês de plantão na Assembleia Legislativa, vigiando
o papel que os parlamentares estavam desempenhando ali. E dizendo a esses parlamentares, nós estamos aqui defendendo, não nós que estamos doentes, mas os que estão ainda trabalhando nessas fábricas, a população que adquire esses produtos, o trabalhador da construção civil, o do comércio, o do transporte. Minas Gerais, infelizmente, entrou nesse engodo dos 10 anos, por pressão da empresa local que fica na Grande Belo Horizonte. E aprovou uma lei onde a proibição passa a vigorar daqui a 10 anos, infelizmente. Mas, no que nós pudermos lutar pela lei, pelo menos no nosso Estado, nós faremos. Porque ela não é uma lei de cima para baixo, foi uma lei construída pela sociedade. Aqui nós temos mais de 20 cidades que já proíbem o amianto em todo o país. Próximo. O que dizem as instituições intergovernamentais, as governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais? Eu pensei, eu vou trazer isso para dizer o seguinte, vamos ver quem defende a proibição e os que têm defendido a manutenção do amianto, em que se baseiam? Quem são os seus aliados na academia, nos órgãos de maior credibilidade? Então, vamos passar rapidamente. A Organização Mundial da Saúde afirma categoricamente que todos os tipos de amianto causam asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão, que não há nenhum limite seguro de exposição, que existem substitutos mais seguros, que o controle da exposição dos trabalhadores e usuários de produtos contendo amianto é extremamente difícil. Então, o uso controlado do amianto não é factível. E que remover amianto custa muito mais caro e é mais difícil de se colocar em prática do que não usá-lo. Isto diz a Organização Mundial da Saúde. Próximo. Existe um critério de saúde ambiental também do Programa Internacional de Segurança Química, da Organização Mundial da Saúde, onde participam entidades que não são só representantes de governo, e que afirmam que nenhum limite de segurança foi identificado para os riscos do câncer. E onde houver disponíveis substitutos considerados mais seguros, eles devem ser utilizados. E que a exposição à crisotila aumenta riscos de asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma de maneira dependente. Significa que quanto mais exposição, mais risco de desenvolver as doenças. Próximo. A IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ela é categórica, ela diz: o amianto, sob todas as formas, amianto branco, azul, amarelo, qualquer cor que eles inventarem, é reconhecidamente cancerígeno para os seres humanos. Essa dúvida não existe. Não existe. Próximo. A tese mirabolante, fantasiosa, de que existe um amianto, ele que é nocivo, que é o amianto azul, que mal foi porcamente usado no Brasil, muito pouco, seria o causador das doenças. E que o amianto branco, o crisotila, esse seria seguro. Essa hipótese anfibólio, ela já é ultrapassada, superada, e que não merece qualquer consideração. A IARC, recentemente, fez um painel com 27 cientistas de 8 países, e que foi publicado numa revista de grande reputação, Lancet, de oncologia, que diz: todos os tipos de amianto são cancerígenos para os seres humanos. E eles também encontraram evidências de câncer, não só do câncer e mesotelioma de pulmão, mas como também laringe e ovário nas companheiras, esposas de trabalhadores expostos ao amianto. Lá em Osasco, nós já temos um grupo de esposas, companheiras, filhas, que estão sendo acompanhadas pelo Serviço de Saúde Público e que já têm doenças do amianto pelo contato com a fibra. Tá? Então, em várias situações. Exposição, lavaram roupa. Nós temos casos já no Brasil de esposas que nunca entraram numa fábrica e desenvolveram a doença mais grave, o mesotelioma. Então, vejam, não tem uma exposição como tinha o seu marido. Eu tenho uma família em Osasco que, para mim, ela é muito emblemática. O pai trabalhou 10 anos, teve uma asbestose. O filho trabalhou 20 anos num laboratório,
quer dizer, num setor que não era de produção propriamente, teve placas pleurais, tem placas pleurais e acompanhado. E a mãe, que lavava a roupa do pai e do filho, ela sim desenvolveu o mesotelioma e faleceu em virtude do amianto. Aqui, desculpe, só mais um minutinho. Aqui também, a IARC, que é uma agência de pesquisa sobre câncer, ela diz que o talco e a vermiculita, que algumas vezes contém amianto, e a pedra-sabão, que foi mencionada aqui, lá da região de Congonhas do Campo, próximo a Belo Horizonte, tá? Também tem amianto, podem ter amianto e deverão ser considerados cancerígenos. De forma preocupante, eles observaram que o uso do amianto está aumentando na Ásia, América do Sul e nos países da ex-União Soviética. Quer dizer, os países de economia avançada, os ditos desenvolvidos, foram deixando de usar o amianto, e essa produção perigosa, suja, foi transferida para sociedades menos democráticas e mais vulneráveis, não é? A Ásia hoje é o continente de maior consumo do amianto, inclusive do amianto nacional, que é exportado. Próximo, a OIT, na sua 95ª reunião, reafirmou que 100 mil mortes ao ano são causados pelo amianto em todo o mundo, que a eliminação no futuro do uso de todas as formas de amianto e a identificação dos procedimentos de injeção adequados para a eliminação do amianto já existente constituem os meios mais eficazes para proteger os trabalhadores expostos a esse material e prevenir enfermidades. Próximo. Aqui nós temos a Associação Internacional de Seguridade Social, também ligada às Nações Unidas, que lançou a campanha Amianto, rumo ao banimento global. Imaginem a Seguridade Social que vai pagar a conta, não é, dos doentes em todo o mundo. Próximo, Organização Mundial do Comércio, que ela não é dedicada às questões sociais, mas sim como é que esse comércio se dá, em que bases ele se dá, e que afirma que a proibição do amianto se justifica para a defesa da saúde pública, e que eles não vão punir os países que adotarem essas barreiras, não é, de proibição, por considerar o uso controlado ou seguro do amianto não factível nem nos países desenvolvidos, muito menos naqueles em desenvolvimento. Próximo. Aqui nós temos um órgão de saúde dos Estados Unidos, e que diz o seguinte: ele comprovou, através de estudos experimentais, que a exposição a 2 fibras por centímetro cúbico, que é a nossa legislação brasileira, está associada a um excesso de 64 mortes para cada 1.000 trabalhadores expostos ao amianto. Mesmo abaixando esse limite ao que é praticado hoje, em tese, pelas indústrias que têm acordos com seus sindicatos, de 0,1 fibra por centímetro cúbico, ainda assim nós temos um excesso de 5 mortes por câncer de pulmão para cada 1.000 trabalhadores, e 2 mortes por 1.000 decorrentes de asbestose. E eles concluem que, mesmo com esse limite de 0,1 fibra, que é o mínimo que se pode chegar com a tecnologia existente, pode ser claramente visto que o risco de morrer por câncer nem é zero, nem é muito próximo a ele. Próximo. Instituto de Saúde e Pesquisa Médica da França, o Ministério da Saúde da França, em 96, categoricamente, faz um relatório e bane o amianto, proíbe o amianto, dizendo, sob todas as formas e tipos geológicos, o amianto é cancerígeno. Próximo. Este Conselho Britânico de Pesquisa Médica, em 1999, ele diz que o amianto crisotila é intrinsecamente mais perigoso do que a aramida. A aramida é o Kevlar, que a gente vê muito para fazer capacete de motociclista, PVA, que algumas empresas no Brasil já possuem essa tecnologia, ou fibras de celulose, e que seu uso contínuo não se justifica do amianto face às alternativas tecnicamente adequadas disponíveis. Então, os substitutos que estão aí para o amianto, e que as empresas, principalmente as empresas do cartel aí, do fibrocimento, do grupo econômico do fibrocimento, eles estão preferindo o PVA com a celulose. Então, com certeza, por esses estudos, demonstram que são menos nocivos que o amianto. Próximo.
Aqui, a diretiva da Comissão das Comunidades Europeias, que baniu o amianto, tá, no seu artigo 2º, decidiu que os Estados-membros, que ainda não adotaram a proibição, não autorizarão a introdução de novas aplicações do amianto crisotila até o prazo limite de 1º de janeiro de 2005, que quando se deu a proibição na Europa, próximo, nos países da Comunidade Europeia. No Brasil, o que dizem as nossas autoridades? O CONAMA, o órgão que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, baixou uma resolução em 2004 que diz que os resíduos da construção civil, contendo amianto como perigosos, têm de ser destinados em aterros industriais para lixos perigosos. Aí eu chamo a atenção do setor do comércio. Aquele material que fica quebrado, que não, né, no transporte, no armazenamento, aquele material não pode ser jogado em qualquer local. Ou ele é devolvido para a indústria que produziu, é o princípio do poluidor pagador, ou vai para aterro de lixo perigoso. E aqui em Santa Catarina já há um aterro classe 1, está na página do Ministério do Trabalho, inclusive o nome eu tenho, se vocês quiserem, que é o que vai receber os resíduos do comércio aqui de materiais de construção. Não pode jogar o lixo em qualquer lugar. Isso tem um custo. Então, comecem a pensar seriamente